Quase metade dos partidos fica fora do fundo partidário. As siglas não superaram a cláusula de barreira às eleições de 2022. Os detalhes na reportagem de Yasmin Costa. Dos 28 partidos que lançaram candidaturas em 2022, apenas 13 siglas e federações partidárias conseguiram efetivamente alcançar o desempenho necessário para receber os valores do fundo partidário. O recurso ele começa a ser repassado aos partidos a partir agora do mês de fevereiro. E essas legendas e federações que não conseguiram alcançar o desempenho necessário para o recurso continuam a existir, mas elas não recebem nenhum dinheiro do fundo. Caso esses partidos que não conseguiram ainda alcançar o desempenho necessário, mas queiram fazer uso desse recurso, podem se incorporar a outros partidos que tiveram o melhor resultado nas urnas para conseguir efetivamente ter acesso ao fundo partidário. Este ano, o fundo será de pouco mais de R$1 bilhão e para receber esse recurso, o partido político ou as federações precisam ter conseguido pelo menos 2% dos votos válidos nas eleições gerais de 2022, com no mínimo 1% da votação em 9 estados, e uma outra opção é o partido ter conseguido eleger pelo menos 11 deputados federais que estejam distribuídos em 9 estados. O PL terá, melhor dizendo, a maior fatia do fundo partidário, porque elegeu no ano passado 99 deputados, a maior bancada da Câmara. A legenda do ex-presidente Jair Bolsonaro vai ter direito a pouco mais de R$205 milhões. O PT do presidente Lula vai ter o segundo maior volume de recursos públicos, 152 milhões. O valor é repassado mensalmente às siglas que fazem ali o custeio de questões cotidianas, como o pagamento de salários de funcionários, conta de água, luz, passagens aéreas, aluguel, entre outras despesas. Vale lembrar, o Partido Novo convocou uma convenção nacional da legenda para discutir a possibilidade de flexibilizar o estatuto e permitir o uso desses recursos públicos para custeio ali da agremiação. O Novo, desde que foi fundado lá em 2015, abriu mão dos recursos do fundo eleitoral e também do fundo partidário. Desde 2018, quando elegeu 8 deputados federais e teve João Amoedo como candidato à presidência, o Novo passou a depositar em juízo esses recursos. Qual foi o argumento usado? Que o dinheiro seria repassado a outras legendas se fosse devolvido. Agora, o atual presidente do Partido Novo, Eduardo Ribeiro, disse que a resolução que vai ser debatida entre os membros da legenda é justamente para discutir sobre o uso dos rendimentos e não do fundo partidário propriamente dito. De Brasília, Yasmin Costa. Bom, girando os nossos comentaristas agora, a gente recebe Amanda Klein, Nelson Kobayashi, comentando as principais notícias desta sexta-feira. Sejam bem-vindos. Kobayashi, por que o assunto fundo partidário gera tanta discussão no país, tanta polêmica? Inclusive, a gente acompanhando aí esse destaque de metade dos partidos ficando de fora desse benefício, afinal. Pois é. Bom dia, Adriana, Daniel, Amanda, toda a nossa audiência. Isso gera muito destaque porque é dinheiro público, é dinheiro do contribuinte brasileiro, do cidadão, das pessoas que pagam os impostos. E esse dinheiro público não é pouca coisa que a gente está falando. São fundos bilionários que são enviados aos partidos políticos para, primeiro, manter viva a agremiação, pagando seus funcionários, os seus estabelecimentos e para campanhas políticas, né? E a gente vê que esse uso de dinheiro público diante de tantas necessidades prioritárias que nós temos no nosso país em relação à saúde, à educação deficitária, né? À infraestrutura básica, saneamento básico em regiões importantes do país, a gente vê que há um destempero na gestão do dinheiro público. Por isso que o fundo partidário é tão polêmico sempre. Outra coisa que chama atenção nessa notícia é o fato de que mais aí da metade desses partidos não conseguem a representatividade
viabilidade necessária para se manterem vivos e fazerem jus a esse fundo partidário. Não é possível que no nosso país nós tenhamos 28 ideologias a justificar a existência de 28 partidos. Com esse mecanismo atual de critérios para o uso do fundo partidário, a gente vê já há algum tempo uma onda de fusões entre os partidos. Partidos menores, que não alcançam o necessário para ter acesso a esse fundo, com partidos maiores. E aí a gente vai ver, no decorrer do tempo, desta e das próximas eleições, a diminuição dos partidos até que a gente chegue a um número razoável que diga de fato respeito, represente de fato a ideia do cidadão brasileiro em relação ao que pensa sobre a política. Pois é, Amanda Klein, bom dia a você. Também enxerga dessa forma, essa regra que envolve a cláusula de barreira tem potencial para mudar o desenho dos partidos aqui no país? As fusões se tornarão mais comuns a partir de agora? Você entende que haverá um encolhimento no número de siglas? Oi, Daniel, Adriana Kobayashi, bom dia à nossa audiência. Entendo que sim, Daniel, deve haver um encolhimento, até porque as legendas que não respeitarem a cláusula de barreiras menores serão engolidas, fundidas, associadas às maiores, como já aconteceu durante a eleição com PT, PCdoB. Você viu algumas federações sendo formadas, próprio PSDB e Cidadania, e a grande que está sendo discutida agora, na verdade começou a ser debatida no ano passado, ainda antes da eleição, é a de PP e União Brasil. Eu lembro que naquela época conversei com o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele me confirmou que havia conversas em andamento entre ele, Luciano Bivar, Rueda e tantos outros caciques partidários, mas aquilo acabou congelando o momento durante a eleição, porque naturalmente há interesses completamente divergentes, principalmente quando você imagina as eleições municipais. Há muitos municípios em que candidatos do PP e União Brasil são concorrentes ou disputariam a indicação para uma vaga. Lembrando que a federação impõe que você tome as mesmas decisões durante os 4 anos de mandato, os partidos têm que agir como se eles fossem um único partido e lançar os mesmos candidatos nas eleições municipais de 2024. Então, naturalmente, há divergências nesses pontos. Agora, eu fico imaginando, até continuando essa reflexão que o Kobayashi propôs, que eu acho muito pertinente, mas exatamente que ideologia representaria a fusão ou a federação de União Brasil e PP, que voltou a estar na ordem do dia? Eles são um partido que representam que ideais, que valores? Direita, conservadores, ou talvez sejam mais um partido pêndulo, como se representasse um equilíbrio na Câmara ou no Senado e definisse a partida, definisse o jogo, porque aí seria um partido monstro com mais de 100, coisa entre 115 deputados, haveria a possibilidade do Avante também se unir a essa fusão, representaria mais de 100 deputados, seria maior do que o PL, que é o partido de Bolsonaro, e definiria votações, mas me parece muito mais um partido fisiológico, ou seja, disposto a se unir com um governo de ocasião, do que um partido que represente ideais ou valores legítimos com os quais a população tem facilidade de se identificar. Ou seja, mesmo com a cláusula de barreira, ainda temos muitos desafios sobre os quais avançar. E quando a gente pensa em fundo partidário, os critérios têm que ficar mais claros. Por exemplo, o PL vai receber um caminhão de dinheiro, mais de 200 milhões de reais, 250 milhões de reais, referentes a 1/5 do fundo partidário, que é de quase 1 bilhão e 200 milhões de reais. Como essa repartição é definida? Esse dinheiro, como montante, os recursos totais para esses partidos são definidos. Não que eles não tenham que ser financiados, porque afinal de contas é um instrumento democrático e quando você acaba com o financiamento privado, naturalmente você tem que ter dinheiro público. Ok, ponto pacífico, vamos financiar a democracia, mas falar da distribuição desse dinheiro, os critérios empregados e quando esse dinheiro é usado pelo partido, também tem que ter maior transparência. Quem está ganhando, como esse dinheiro internamente no partido é distribuído, ele é usado para financiar quais atividades. Eu acho que quanto mais transparência e critérios claros para o uso do dinheiro público, melhor.